Fala, galera! Aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton e eu só tenho uma coisa a dizer. Snake! 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 Alguém vai entender. Snake Plissken voltando! Aliás, voltando não, na sua primeira aparição nesse podcast, Kurt Russell voltando com Fuga de Nova York de 1981, cheio de spoilers depois da vinheta! Rebobina Cast, volte ao play dos clássicos. Em 1988. A taxa criminal nos Estados Unidos aumenta 400%. A cidade de Nova York, outrora livre, torna-se a única prisão de segurança máxima para todo o país. Um muro de contenção de 20 metros é levantado ao longo da costa de Nova Jersey, cruzando o rio Harlem e seguindo pela costa do Brooklyn. Ele cerca completamente a ilha de Manhattan. Todas as pontes e cursos d'água estão minados. A força policial dos Estados Unidos, como um exército, é colocada em volta da ilha. Não há guardas dentro da prisão. Só prisioneiros e os mundos que eles construíram. Só existe uma regra. Uma vez que você entra, não sai mais. 1997. Hoje. Boa, mas você sabe que esse Snake que eu fiz é de uma dúvida muito grande que eu tenho. Na verdade, quando eu pesquisei sobre o filme, até surgiram algumas correlações com o jogo Metal Gear. Ah, mas o Kojima já falou que é inspirado total no total, Fogo de Nova né? York, Então é isso mesmo, né? É. Muito bom. E cara, que filme, hein? Eu vou te falar que, por mais datado que seja, é legal, é um bom filme. É um filmaço, cara. É um filmaço do John Carpenter, que já esteve aqui no podcast, nosso podcast lá no comecinho, o episódio número 3 de Aventureiros do Bairro Proibido, com o Kurt Russell também. E aí eu te pergunto, o que mais fez John Carpenter, Mr. Everton? Olha só, hein? Ele fez ótimos e excelentes filmes, como o Enigma do Horizonte, o Halloween, e é claro, acho que o filme mais legal de todos, que a gente já pode ter falado aqui, Os Aventureiros do Bairro Proibido, também, né, com Kurt Russell. Vampiros, né, de John Carpenter. Eu acho que esse filme é bom, cara. Um dia tem que virar aqui, né? Muitas vezes a gente fala de filme de terror só no período de Halloween, mas podemos falar em outros momentos também, né? E esse cara, é um mestre de filme de terror, se você for ver, né? Porque um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, de thrillers, assim, é ele que tá ali na linha de frente. O roteiro desse filme é do próprio John Carpenter e do Nick Castle, aí parceiro que escreveu alguns outros filmes também junto com o John Carpenter. Nós temos no elenco ele, Kurt Russell, fazendo um papel bem diferente aí do nosso querido... Como é que é o nome dele na Aventureiros do Bairro Proibido? Nossa, é verdade, tem que lembrar aqui. Jack Burton! Bem diferente o papel dele do Jack Burton, né, cara? Porque o Jack Burton era aquele cara assim que só falava e se passava com fodão, sendo que quem fazia tudo era o Wang. E já nesse, ele é o cara que realmente vai lá e resolve, né? Sim, e inclusive todo mundo conhece ele, né? Ele tem história pra contar. E eu acho que o background do Snake deve ser muito maior do que a gente imagina. Sim, e ele era o cara que todo mundo conhecia. Ele chega a algum lugar e Nova York se passa no futuro distópico, né? Que Nova York virou uma prisão e todo mundo dentro da prisão conhece o Snake Plissken, né? Sim, e todo mundo acha que ele está morto, ele está morto. E é num futuro distópico longínquo de 1997. No longínquo ano de 1997. Temos também aí um dos expoentes ali do faroeste americano, Lee Van Cleef, fazendo o Hawk, o chefe aí que recruta o Snake Plissken para a missão de resgatar o presidente. O Ernest Bognoni fazendo o Cab, né, o digníssimo aí motorista de táxi que vive salvando o Snake. O Donald Pleasence fazendo o presidente dos Estados Unidos, que se perde em Nova York.
O Tom Atkins fazendo o Remy, que é o outro cara ali da polícia que ajuda o Hawk. O Isaac Hayes fazendo o vilão do filme, o The Duke of New York. E o Harry Dean Stanton fazendo o Brain, ali o amigo que ajuda nas missões ali, o nosso digníssimo Snake Plissken. Exatamente. Cara, é um elenco interessante. E eu não tinha percebido que o Hawk, ele era o cara lá dos filmes, né, de faroeste, né, cara? Que fez o Três Homens em Conflito, Três Homens em Conflito. Por uns dólares, né? Tem um trocado... Essa questão do filme de dólar... Ele não tá no primeiro... É porque é uma trilogia, né? Trilogia do dólar. É por um punhado de dólares, por mais um punhado de dólares, que é no segundo que ele tá... E o Três Homens em Conflito, né? O The Good, The Bad and The Ugly. Ele é o Bad. Pois é, eu não havia associado ao personagem ali, né? Que, pô, que legal. É bem estrelado aí, viu? Você não citou também, mas tem a personagem chamada Maggie, né? Que é a... Adriane Barboa, né? Que na época era casada com o John Carpenter, né? Olha aí, nepotismo familiar, novamente. Ele falou, inclusive, que fez o personagem pensando nela, né? Olha só que romântico. Mas de fato, é um personagem até que destoa do filme. É legal o filme, é legal todos... Tem coisas que a gente tem que abstrair, viu? Ouvintes, se vocês forem assistir esse filme, abstraiam muita coisa, porque é um filme de 81, é outra velocidade, mas você tem que entrar já assistindo o filme pensando nisso. Você achou muito diferente a velocidade do filme? Até eu sei que 81, às vezes, se pensar, historicamente, tem mais a ver com o cinema quase da década de 70 do que da década de 80, né? Você achou muito diferente, assim, a velocidade? Eu achei em vários momentos, né? É porque tem coisas que hoje, quando você assiste, tem que ter relação, tem que ter explicação. Tem muita coisa que tem que fazer sentido. E nesse filme, muitas coisas se perdem ali, né? Eu acho que tem coisas que aparecem do nada, eu tenho impressão, mas não estraga a experiência exatamente do filme, porque, no meu caso, pelo menos, porque quando eu assisti, eu já fui sabendo que o filme era de 81 e ele não tinha a mesma pegada de filmes de ação, filmes que nós estamos acostumados, né? Se você for fazer uma comparação, né, uma correlação, por exemplo, com o filme O Demolidor, que também se passa num futuro distópico de 97, né, antes dele ser congelado. É bem rápido, né? É outra pegada. E é um filme, claro, com acho que quase 10 anos de diferença. Interessante esse seu ponto de vista, que ele tá muito mais próximo aos filmes dos anos 70 do que o que a gente realmente conhece como filme dos anos 80, em termos de ação. Sim. Mas a velocidade dele é aceitável se você já entrar no filme com essa ciência que se trata de um filme lento. Sim, com certeza. Esse filme, na nota do IMDb dele, tá como 7.1. No Rotten Tomatoes ele tem 71% da crítica e 77% da audiência, até um pouco acima dos filmes que a gente cobre aqui nesse podcast normalmente. A gente teve um orçamento de 6 milhões de dólares, orçamento meio que minúsculo, né? Como o John Carpenter está acostumado a tirar ali, porque você fazer 6 milhões de dólares para pegar um filme desse, que não parece até, né? Você pode ver, tem aquela pintura à mão, né? Aquele matte painting, né? Que a gente já falou em outros podcasts ali. Pintado, inclusive, por James Cameron nesse filme. É um filme que, pra mim, não parece 6 milhões, parece mais. E ele teve 50 milhões de bilheteria, né? Um retorno assombroso aí. Não, foi muito bem. Eu acho que tem diretores que conseguem tirar leite de pedra, né? Eu acho que essa é a ideia que você estava querendo dizer. E talvez, cara, eu não sei se isso tem correlação, né? Ele tá muito acostumado a fazer filme de terror, né? Por exemplo, como o próprio Halloween. Sim. E eu acho, inclusive, que isso, filme de terror tem essa mesma característica de serem filmes baratos que dão até um certo retorno. E esse filme, ele tem embora seja ação, eu achei interessante que tem alguma hora ali que acho que ele até tenta trazer um pouco de terror, história de terror pro filme. Por exemplo, quando o Plissken, ele vai pra Nova York, tem um cara que passa atrás dele, essa hora até a música muda. A menina, quando tá lá no bar com ele, que ela é puxada pra baixo, pô, um negócio meio que até do nada, né? Eu acho que tem um pouco de pegada de filme de terror mesmo nesse filme, cara, bem como você falou, é um filme de ação, bem pé no chão, mas a cidade de Nova York, que foi transformada numa prisão ali, virou um cenário de filme de terror mesmo, né? Sim, olha só, é curioso, eu acho que o John Carpenter gostava muito de trabalhar com o Kurt Russell, né? Porque tem
Os Aventureiros do Bairro Proibido, esse filme aqui e o Enigma de Outro Mundo, que também tá com ele, né? E fora a continuação desse também, né? Que é o Fuga de Los Angeles, que é reconhecidamente um filme com um dos piores CGIs da história do cinema, olha só. Muito pior que esse aqui, inclusive. Pois é, mas esse aqui tem as cenas legais ali dos computadores, né, cara? Eu não sei, 6 milhões, o que o cara fez com 6 milhões, apertou bem ali o orçamento. Não teve que gastar orçamento com trilha sonora, porque a trilha sonora é ele mesmo que compôs, né, no tecladinho ali. A trilha inteira desse filme é do próprio John Carpenter. Ele fazia isso bastante filme no começo da carreira, então ali Aventureiros do Bairro Proibido é dele. Ele tinha uma banda, inclusive, que ele fazia show até tocando trilha sonora de filme, então ele que fez a trilha sonora desse. Halloween, a trilha sonora dele também, aquele... É tudo dele, cara. O John Carpenter é foda. Olha, eu vou te dizer que eu não sabia que a trilha sonora tinha sido realmente feita e composta ali por ele, né? Mas foi uma boa trilha sonora. Eu gostei da pegada do som do filme no final ali, sabe? Não no final do filme, do fundo, na verdade, né? Em alguns momentos você vê que é algo simples, mas dá o tom legal do filme. Bacana. Isso, inclusive, era uma das coisas que eu gostei do filme. A trilha sonora é diferenciada. Assim como nossas redes sociais são diferenciadas, não é mesmo, Mr. Everton? Olha só, pessoal, curtam e nos sigam nas redes sociais. Curtam os episódios. Vão lá no Spotify, clica lá no maisinho, no YouTube, vai lá dar uma curtida. Isso aí ajuda muito, muito o nosso trabalho. E claro, vão lá, se inscrevam também e sigam a gente nas redes sociais, no rebobina.cast, no Instagram, no YouTube, @rebobinacastbr. Já falamos aqui, você pode procurar e localizar os nossos episódios aí no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube e no seu agregador preferido. Mas vai lá, mesmo que você estiver ouvindo no agregador, vai lá, curta e também comentem bastante. E, inclusive hoje vamos falar um pouquinho dos comentários, mas antes, caso você queira também apoiar o nosso podcast, vai lá na nossa página principal lá do rebobinacast.com.br, você vai conseguir ver o link também, né, no post também vai ter, mas você pode ali, caso queira ajudar no Catarse, vai lá no www.catarse.com.br/rebobinacastpodcast, contribua e mantenha ali o nosso podcast funcionando. Isso, mantenha as luzes acesas. E vamos ler os comentários, cara. Vamos começar por você, Mr. Everton? Claro, vamos lá. Pessoal, olha, a gente sempre responde os nossos ouvintes que comentam ali os episódios e tem bastante comentário, mas nós vamos ler alguns ali, os últimos. Por exemplo, vamos falar de alguns episódios atrás, né? Como, por exemplo, teve um comentário da nossa ouvinte Ludlinda, lá do episódio 40, O Fugitivo, né? Ela comentou assim: morrida! Perdi as contas das vezes que vi este filmaço. Aqui em casa, gostamos muito da escolha, meninos. Poxa, Ludlinda, morrida? Por favor, continue ouvindo aí, viu? E comente mais. Muito obrigado, Ludlinda. A gente adora esse filme aqui também, viu? Esse filme aí, O Fugitivo, inclusive, tem parte que a gente acha que o cara morre mesmo, né? E vale ressaltar que a Ludlinda é ouvinte recorrente aí dos episódios nossos aqui. É uma das ouvintes que mais comenta aqui. Eu queria ler um comentário do usuário BMK, que ele fez aqui no programa de Soldado Universal de 92, que ele falou que o segundo filme eles apagaram na linha temporal e o terceiro e o quarto são sequências diretas do primeiro, né? O Dolph Lundgren volta como um clone. Não sabia disso, assisti o segundo, achei uma porcaria, então que bom que apagaram ele da linha temporal e bom saber aí que ele volta como um clone, cara. Nossa, o segundo é realmente horrível, cara. Putz. Pois é, cara. E legal essa informação que ele nos deu aí. A gente ficou na dúvida, acho que no episódio lá, no episódio 37, né, do Soldado Universal, a gente ficou na dúvida, por que ele voltou, né? E foi um clone, então. Exato. Nossa, eles fazem muito isso, né, cara? Vamos lançar um filme ruim? Vamos. Mas daí a gente, qualquer coisa, apaga esse daqui, faz de conta que não rolou e continua, foda-se. Pois é, e como? E por quê? Não, é clone, é isso. E tudo era clone, né? Esse não é canônico, foda-se. Sim, é verdade. Ó, vou falar mais um comentário aqui sobre o filme Scarface, episódio 39. É o Fernando Henrique de Lima, né? O filme é maravilhoso e o game do PlayStation 2 é ótimo. E, pô, ele falou também que a gente não assistiu o filme direito. Poxa vida.
Ô, Fernando, continue ouvindo o podcast, obrigado pela crítica, mas a gente ouviu, e é outra, aqui é uma conversa, a gente assistiu o filme, e realmente, o Gui, ele comentou dos jogos ali que teve do Scarface, realmente, o jogo é bom, eu não joguei, ele jogou, né, mas o filme Scarface tem muita coisa pra gente falar, e obrigado pela contribuição, viu? Fernando, você tem que lembrar que a gente é velho, cara. Então, assim, vai ter coisa que vai passar ali. Desculpa aí, mas acontece. Isso acontece com uma certa frequência, mas acontece. É raro, mas acontece sempre, tá? Vamos pra parte de trás da caixa, meu amigo? Por trás da caixa. O ano é 1997. O avião do presidente dos Estados Unidos cai na cidade de Nova York, lugar transformado em uma prisão de segurança máxima. Para resgatá-lo, é chamado o ex-combatente de guerra e atual criminoso, Snake Plissken, Kurt Russell. Para ganhar a liberdade, Snake precisa correr contra o tempo. Ele tem apenas 24 horas para percorrer as ruas de Manhattan e encontrar o presidente. Vale a pena comentar também que colocam um veneno nele, né? Que se ele não voltar em 24 horas, ele morre. E eu gostei desse por trás da caixa aqui, porque falou bem, falou pouco e deixou instigado, né? E é interessante que a capa, tem várias capas desse filme, mas uma das imagens que mostram é a Estátua da Liberdade ali, caída, né? Sim. E também tem algumas com o Snake segurando um walkie-talkie, né? Com arma gigante ali e tal. Pô, esse filme tava à frente do seu tempo, na minha opinião. É pintado à mão também a capa, né, cara? Teve um trabalho rigoroso ali de arte, cara. O trabalho de arte desse filme é realmente maravilhoso. Você sabe que o próprio Kurt Russell, ele fala que ele inspirou o personagem do Snake Plissken. A gente falou ali do Lee Van Cleef, né, que fazia bastante filme com o Clint Eastwood, mas ele inspirou o personagem dela, aquela presença sempre sério, carrancudo, no próprio Clint Eastwood, né? Faz sentido, porque ele é um cara muito... Aliás, até carrancudo demais, né? Ele é mal-humorado sempre. O Kurt Russell, ele é muito bom pra fazer o cara mal-humorado no filme, né? Pois é, mas assim, como a gente não sabe muito bem o background do Plissken ali, do Snake, só se sabe que ele é um cara que mostra-se muito claramente que ele é fodão. Ele era militar, até quando o Hawk prende ele dá um background, ele fala, você é militar, você quer lá, depois ele parece que depois de ser militar um tempo ele acaba indo pro crime, não fala muito bem porquê, e ele toca o terror no mundo e acaba preso, né, finalmente. Pois é, cara. Mas olha só, o Kurt Russell interpretou muito bem, eu lendo a respeito do filme eu vi que havia um certo receio dele, né, de ser escolhido ali, mas o Carpenter insistiu. E eu acho que o resultado foi muito bom. E deve ter mudado um pouco a carreira do Kurt Russell ali, no sentido, né, que ele não é mais um carinha que fazia filme de comédia ou algo do tipo. Ele fazia muito filme da Disney, né? O Kurt Russell é um ator, cara, que ele é ator infantil também, ele atua há bastante tempo, né? Inclusive o estúdio queria uns caras mais durão, que já tivesse mais consagrado nessa época. Então foi considerado Chuck Norris, Nick Nolte, Tommy Lee Jones, que a gente já falou várias vezes aqui, e o Charles Bronson, mas o John Carpenter bateu e falou, não quero, eu acho eles muito velhos, muito estereotipados, e eu quero seguir o Kurt Russell. E mudou a carreira do Kurt, né, cara? Ele que vinha de filminho da Disney, começou a fazer esses clássicos aí que a gente já tá acostumado a falar aqui, né? Cara, e vale ressaltar que ele tinha uma cobra tatuada na barriga. Puta, que você só via a ponta da cobra e ela ia pra dentro da calça dele. Sexual, hein? Sexual, sexy. Rapaz, totalmente sexual esse personagem aí, viu? E outra coisa, ele tem um tapa-olho. Que visão que esse cara tem ali, né? Passa uma coisa de badass, né? Quando ele fica com o tapa-olho, né? Totalmente, cara. A gente não sabe o que aconteceu pra ele ter aquele tapa-olho, né? E me parece que foi ideia do próprio Kurt Russell, mas mudou a cara do personagem. É muito foda. Mas ele se fudeu bastante, cara, porque um do lance, uma coisa que o pessoal não sabe, mas não sei se todo mundo sabe, não sei se é de conhecimento geral, mas quando você tem um dos olhos só, você perde muita questão de profundidade, né? Então, porque usar os dois olhos é com que faz
que você tem a visão, o conceito de profundidade. Então o Kurt Russell ele precisava tirar o tapa-olho entre as tomadas, porque com um olho só você vai perdendo a questão de profundidade. Então ele esbarrava nas coisas, não conseguia fazer a cena como deveria. Então o tapa-olho mais atrapalhou ele do que ajudou, com certeza. Mas deu uma característica incrível para o personagem, né? Eu acho que realmente mostra que ele tem muita bagagem, deve ter passado por muitas histórias e com certeza, tô curioso para saber como é que ele perdeu esse olho aí. É igual o Nick Fury, né? Nunca falam, né, por que ele perdeu o olho. Depois puta, é verdade, falam, né? Até no filme da Capitã Marvel, que o gato arranhou ele, né? Isso, cara, caído. Eu achei caído, mas... Sim. É tipo o Nick Fury, né? O Nick Fury, ele fica badass pra caralho com aquele olho mesmo. Cara, você já tinha assistido antes esse filme ou foi a primeira vez? Olha, eu vou ser bem sincero com os nossos ouvintes aqui, é um filme que eu assisti por completo a primeira vez, é um filme que você sabe que existe, tá ali, Fuga de Nova York, que quando eu era mais novo, né, quando era um jovem mancebo ali, lá na década de 90, esse filme já era um pouquinho, não era tão antigo quanto hoje, então era aquela coisa assim, puxa, esse filme é foda, esse filme é bom, todo mundo falava, mas eu não lembro de ter assistido por completo, aquela coisa que eu acho que eu só conhecia o personagem, talvez, não sei se talvez por conta do videogame ou algo assim, mas assistir mesmo foi agora, e por isso eu sabia um pouquinho do contexto do filme, da qualidade do filme também, em termos da sua época, e por isso quando assisti eu tirei os preconceitos da sala, né, e comecei a ver, mesmo ele sendo um pouquinho pesado, demorado, alguns furos, não é furo de roteiro, né, eu não diria furo de roteiro, eu diria coisas da época, que você releva, né, aquela questão da tecnologia do presidente, pô, o cara entrou numa bola vermelha dentro do avião, a Força Aérea One lá, né, ninguém explica muito por que ele foi o avião tava caindo, não nem lembro agora. Aí você põe na conta do futuro, né, cara? Tipo assim, na verdade o avião ele é sequestrado, né? Eu acho que é importante falar também da época que esse filme foi feito, no começo da década de 80, né? Então era um período muito complicado politicamente nos Estados Unidos, a gente tinha acabado de ter o Watergate ali, né? O escândalo de corrupção que acabou tirando o Nixon. Então, Nova York era uma cidade extremamente violenta na época, né? Antes do Rudy Giuliani ali limpar a cidade dos anos 90, era uma cidade bem violenta. Então, eles puseram no futuro e tipo, virou tudo no modo 100 ali, né? Então, por isso é esse futuro tudo cagado que reflete muito a insegurança da galera na época. E tem um fator importante também, que até citado no filme, que é a questão da Guerra Fria, né? Olha, novamente aqui esse assunto vindo pra cá, né? Que tinha todo aquele rolê da Rússia, parece que o presidente ele tava até indo pra uma convenção, tinha alguma questão ali que tinha uma fita que ele comprometia muita coisa. Assim, o filme, ele é fruto do seu tempo também, né? O lance é que tinham descoberto um elemento novo que ia melhorar a questão energética do mundo, porque ia, acho que, impactar a questão do petróleo, e isso ia ser usado como... porque parece que a Guerra Fria deu uma escalada, e isso ia ser usado meio que para apaziguar ali entre a Rússia, né? E tanto que tem toda a pegadinha, né, do Snake ir lá salvar o presidente, porque é o que é esperado dele, que é o herói do filme. E o presidente tá cagando para as pessoas que morreram, né? Ele literalmente caga quando o Snake vai falar com ele, e ele troca a fita, né? E era uma fita em áudio, que era um cara explicando como foi descoberto o negócio. Tipo, que não faz muito sentido, né? Tipo, seja um disquete. Por que o disquete não salva mais o mundo? Que nem era naquela época. Pois é, até pra época poderia ter sido outra tecnologia, mas tudo bem, né? E ele acaba trocando a fita com uma outra fita que tava no taxista, no táxi do cab, que eles usam pra sair no final, e picota a fita do presidente, que ele era o grande MacGuffin a ser recuperado no filme, junto com o presidente também, né? O próprio presidente, ele era o cara, né, também a ser resgatado, né? E acho que é interessante realmente mencionar que, como você falou, o Hawk, que é o ator lá dos filmes de faroeste, Lee Van Cleef, ele literalmente convoca, né, com muita pressão, né? Convoca não, né? Ele força praticamente o Snake
ir salvar o presidente, ou era isso, ou era o próprio Snake ir pra prisão, de qualquer forma, que ele deu uma chance pro cara. E aí tem esse lance que você falou logo há pouco, que a gente achou até que era veneno, mas não era veneno. De certa forma é um tipo de veneno, mas... Eu confundi porque no segundo filme é veneno, né? No segundo filme é um veneninho. No segundo é a filha do presidente que caiu em Los Angeles, que também virou uma cidade de prisão. Ele tem que resgatar porque colocam um veneno nele que se ele não voltar em 24 horas vai morrer. Tá, então... Olha aí, não foram muito criativos, né? Não, nem um pouco. Mas é legal que quando ele vai, ele tem vários aparatos tecnológicos. Aliás, isso é interessante no filme, que eu acho que principalmente pra época, né? Que computadores não eram como hoje, que você tem acesso tão fácil, né? E o celular hoje que faz... Você tem um mega computador, né, na sua mão hoje em dia. Mas vários computadores sendo mostrados ali, mostrando a ilha de Manhattan, né? O que tá acontecendo e tal. E o Snake, ele vai parar em cima do World Trade Center. Ele pega jogam ele num planador e ele pousa em cima do World Trade Center. Olha só, gente, que loucura. Ainda tava lá o World Trade Center, né? Mas até em 97 ainda tava, né? Parou de estar em 2001 só. É verdade, né? Se fosse parar pra ver na época, ainda estava. Mas assim, uma coisa que me deixou um pouco assim, fora do... é como se fosse Manhattan ali, a prisão... Virou uma sociedade à parte, né? Se você for para ver. Porque o próprio Cab, que é um dos personagens, ele é um taxista que mora lá. Tem um outro personagem também, que depois mais pra frente mostra, que é o Brian, né? Que é o Brain, né? Na verdade, na versão dublada, chamam ele de Cérebro mesmo, né? Eu até achei estranho. Mas é Cérebro mesmo. O Cérebro é o cara que destila os combustíveis lá pro chefe do lugar. E como virou-se uma sociedade, tinha o vilão, que era o Duck, né? The Duck. O Duke, né? Acho que ele era Duke, desculpa, Duke. Ele era o cara que comandava lá a prisão. Então, achei interessante essa questão, mas ao mesmo tempo não me pegou muito bem, porque tinha toda uma sociedade que se criou dentro dessa prisão. Cara, porque você imagina, né? Tudo bem que é o futuro distópico ali, né? Se você pegar até o próprio Cyberpunk, jogo de PlayStation, ele... chupinhou muito desse... O universo cyberpunk como um todo aí, que a gente já falou, essa coisa de distópico, chupinha muito desse filme até hoje, né? E se você transforma aquela sociedade inteira, né, uma das maiores cidades do mundo, Nova York, numa prisão, é claro que vai ser... Porque, assim, não tem guarda lá dentro. Simplesmente, eu acho que é muito uma crítica social também de lugares que acabam sendo muito gentrificados e viram lugares que a sociedade o governo acaba largando a sociedade, né, e não dando suporte nenhum. Então vai se criando uma sociedade à parte ali, né? Tem um contexto ali também político nesse negócio. E era muito o que o pessoal via que poderia se tornar Nova York na época por causa da criminalidade que estava muito em alta, né? É verdade, tem isso também. Tem o presidente também, né? Vale ressaltar que esse presidente tá em vários filmes aí do diretor, né? No filme Halloween, nos filmes Halloween. Nossa, em todos os Halloween ele tá... Aliás, todos não, porque já teve, sei lá, 14. Mas nos 7 primeiros ele tá ainda como o cara que persegue o Mike Myers ali. Pois é, cara. Agora, eu não sei, um personagem que não me pegou muito bem, que é o próprio Ernest, né? O Cab, que é o... O Cab. É o Cab, né? Que é o taxista. Pô, eu fiquei com uma dó quando o cara morreu, cara. Pô, ele é muito bonzinho, né? Cara, totalmente, não precisava ter morrido, né? Isso aí, né, eu fiquei um pouco chateado com a morte dele, viu? Mas é aquele negócio de filme, né? Acaba sobrevivendo o mocinho só, né? E o mocinho, no caso, o mocinho e a pessoa ser resgatada, que era o presidente, né? Que acaba matando o Duke, né? O Snake consegue tirar o presidente de lá, ele fica pra trás... E o presidente que acaba salvando o Duke. E aí você mostra como o presidente também era bem escroto, né? Porque a mesma tortura que o Duke ficava fazendo nele, ele, enquanto matava o Duke, ficava falando, vai lá, que ele tava falando pro cara dançar, né? Alguma coisa assim, aquela parte que ele põe o cara na parede e se ele abaixar o braço, ele vai dar um tiro ali, né? Não, porra, o Duke fez uma tortura pesada com o presidente, né? Deixou o cara colocando peruca, né? Colocando até uma peruca loira, não era? Uma coisa não, assim. Ele deu uma zoada legal ali, vamos ser bem francos, né? Ele pegou o cara e falou, quer saber, você tá aqui? Eu vou te zoar mesmo, né? Sim.
A ameaça matar, mas não bota uma peruca, né? Só... Então, é foda porque esse cara, o Donald Pleasence, ele tem um sotaque britânico bem pesado, né? E ele tava interpretando o presidente dos Estados Unidos. Só que o Donald Pleasence, quando ele foi chamado pelo John Carpenter pra fazer o filme, o John Carpenter falou, então, você vai ter que fazer o sotaque americano. Ele falou, não é um filme futurista? E se nesse filme futurista os Estados Unidos estivesse tão na merda que a Inglaterra anexasse os Estados Unidos de novo? E aí fazia sentido um presidente britânico nos Estados Unidos. Aí o John Carpenter falou, a gente não vai explicar isso. Não vai. Tá bom, beleza. Vai ficar assim então. É por isso que você tem sotaque britânico agora e é o presidente dos Estados Unidos. E esse ator, ele já ganhou o Oscar, cara. O cara é um bom ator. O cara é bom. Era bom, né? Ele deixou a gente aí, acho que 95. Nos anos 2000. 95? Legal, 95. Mais ou menos daí. Quer dizer, legal não, né? Uma pena que ele... Ouvintes, vocês entenderam, né? Não é isso que a gente quer dizer. Exato. Agora tem o personagem Duck também, né, cara? O Duke, né? O Duke... Esse ator, eu não sei, eu tenho a impressão que já vi ele em vários outros filmes, cara, mas... Pô, eu não sei, eu tenho a impressão que já vi esse cara em algum lugar. Ele fez filme pra caramba, cara, o Isaac Hayes. Muitas vezes, ele nunca é o cara principal, mas ele faz muito coadjuvante ali, sabe? Você vai ver o IMDb dele, ele tem, sei lá, mais de 70 atuações ali como ator, quase sempre ali como coadjuvante, né? Mas nesse filme eu achei que ele mandou bem como vilão. Não, ele mandou, ele já infelizmente também nos deixou em 2008, mas eu tô vendo aqui, cara, ele é músico, olha só, ele era, né? Ele era uma lenda, cara, da música soul, olha só. Mas é isso aí. Nos deixou aí em 2008, uma pena. E você sabe que esse filme, embora ele se passe todo em Nova York, obviamente chama Fuga de Nova York, ele quase não foi filmado em Nova York, né? Ele foi filmado aí em St. Louis, foi filmado em São Fernando, na Califórnia, e filmado na ilha, o primeiro filme que conseguiu filmar na ilha da Liberty Island, né? Que é onde fica a própria Estátua da Liberdade ali. Olha aí, cara. Pois é, mas assim, eu não imaginava mesmo que eles iam cercar Manhattan e transformar num presídio, né? Mas eu acho que ficou muito bem até, embora você vê que não acontece, o filme não acontece em muitos lugares também, né? Ele cai no World Trade Center, daí ele começa a descer, até falam, né, que o elevador vai até um certo andar, depois ele tem que descer. Acontece algumas cenas nas ruas também. Aliás, eu tenho que fazer uma menção honrosa aqui, que a gente tem que falar sobre o carro, né? Esse filme mostra alguns carros, mas o carro do Duke, que era uma limousine que tinha castiçais, lustres e castiçais na frente do carro. É o carro de cafetão, né? É o clássico carro de cafetão. Pois é, mas um lustre gigante na frente do carro, esse cara... Ele é o Duke, cara! Ele é o Duke! Pois é, ele quis levar o nome, o cargo dele, né? Ao máximo ali com o carro. Impressionante isso. Cara, numa sociedade que foi pro cacete, assim, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então esse era o cara a ser respeitado. É claro que o cara ia ter esse carro maluco ali, porque ele era o dono da cidade, praticamente, né? Agora, você falou isso só porque o Kurt Russell tava com um tapa-olho, cara? Que piadinha é essa? Nossa, é verdade, nem fiz essa associação. Você sabe que na luta de boxe, porque é óbvio que tem a luta... Cara, pior que eu vi mais vezes até o Fuga de Los Angeles que eu vi esse. E assim, se você pegar, tem muita coisa que é igual nos dois filmes. Nessa luta de boxe, o cara que tava lutando com ele era um boxeador de verdade, né? E aí o cara não conseguia segurar muito a mão. E teve várias vezes o Kurt Russell parando a filmagem porque o cara, ele não tava aguentando os socos do cara, sabe? Tipo, porra, pega leve, porque eu não tô aguentando. Pô, mas também, né, colocar um... Você viu o tamanho do maluco, meu? O cara era grande, meu. porra. O cara era grande. Foi essa... É Stag o nome dele, né? O Slag, o nome do personagem. O nome do ator é Ox Baker. Olha que nome, cara. O nome dele já deveria ser o nome do personagem, né? Porque puta que nome, né? Ox em inglês é boi. Então, assim, você já imagina o porquê, né? Pois é. O cara é um gigante, né? Pô. Não, é o seguinte, o problema é que ele tinha 1,90 m, só que ele pesava 150 quilos. O cara era gigante mesmo, enorme. O cara é um armário, velho. Imagina você tomar um soco desse cara, você tava brincando. Não, você já ia pro saco. O Fuga de Los Angeles, você chegou a ver já?
Não, mas esse aí vai ser um dos próximos, né? Com certeza. Esse eu não assisti, não, mas pelo que você falou, o plot não é tão diferente. Eu vi o Fuga de Los Angeles antes do Fuga de Nova York, e ele é um produto do seu tempo também. E nesse filme o John Carpenter contratou uma empresa, acho que a gente já falou isso um pouquinho no começo do podcast, mas contratou uma empresa que era o primeiro trampo dela com CGI. Então o CGI, normalmente de 96, já é meio asqueroso, só que escolheram uma empresa que não sabia nem fazer o ruim, sabe? Então ficou uma coisa, parece tipo trampo de faculdade, assim, os efeitos desse filme. Na moral, é muito ruim. Isso tira um pouco do filme, assim. Mas o filme é muito repeteco do anterior, assim. Então, como eu vi mais o Fuga de Los Angeles, porque esse é um filme que passava na TV a cabo direto, sei lá, eu aluguei em VHS na época, mesmo sem saber do Fuga de Nova York, então é um filme bem pior, mas é um filme que eu rio mais, talvez. É estranho. É guilty pleasure, assim, esse filme total. É aquele filme ruim que você gosta, né? Exato. Ele dá a volta de tão ruim ficar bom. Mas esse aqui é interessante, que ele não tem CGI, são miniaturas, pinturas, maquetes, né? Aquilo que você falou, né? Que é o como é que chama-se? Matte painting. É isso, matte painting. Cara, isso aí é bem legal. Eu acho que a gente... Do James Cameron. Oi? James Cameron que fez essas pinturas desse filme. Cara, então... Ele não era tão conhecido na época, então ele fazia bastante trabalho de arte em filme, tá? Ele trabalhava bastante com o John Carpenter, inclusive. Olha aí. Mas veja, é interessante que... O que eu quero dizer é que a gente valoriza muito esse esforço, né? É que tá certo que, ouvintes, nós não estamos querendo dizer que a computação, CGI, computação gráfica não é esforço também. Mas fazer algo desse nível na unha é um esforço que tem que ser premiado. Hoje em dia nunca seria feito assim, porque o CGI é muito mais barato hoje em dia do que você contratar um artista para fazer esse tipo de coisa, mas é um cuidado extra, né? Ah, com certeza. Inclusive filmes aí como a Odisseia, que saiu recentemente aí, quando a gente vê que o cara fez um monte de coisa como é que fala? Efeito prático. Efeito prático, você, poxa vida, que legal, diferencia, né? Isso mudou totalmente a visão do filme. Com certeza. Sabe que a gente falou do Lee Van Cleef, né? Que ele faz o Hulk. Quem que você acha que é o grande vilão do filme? Você acha que é o Duke mesmo? Ou é o governo americano ali? Não sei. Eu acho que foi a intenção do diretor deixar isso meio em aberto, né? Tem razão, né? Eu acho que a gente sempre fala aqui dos vilões corporativos. Se você for parar pra ver, de fato, o Hulk ele não é, né? O Hulk ele não é um vilão exatamente, porque depois ele meio que vai ter uma redenção, ele se redime ali junto com o Snake, né? Agora, o presidente aqui, o americano, nessa versão no filme, dá a entender que ele é meio escroto, meio estranho mesmo, né? Bem escroto. Uhum. É um cara meio babaca e tal. Até da forma que ele lida depois com o Duke, você vê que ele não quer justiça, ele quer vingança. Agora, o Duke, ele queria também o presidente para poder fazer as reivindicações e fugir, né? Tinha um plano aí de fugir. Vale ressaltar que tinha uma ponte, tinha um monte de bomba, e que o único cara que sabia os esquemas era o Cérebro, né? E também trabalhava pro Duke, mas ele virou a casaca porque ele conhecia o Snake de outras pegadas aí. A personagem chamada Meg também, que era namorada do Cérebro, e também, sei lá, os dois trabalhando juntos e viraram a casaca pra ficar do lado do Snake. Então assim, o filme ele tem várias idas e vindas. Se fosse analisar quem que é o vilão mesmo, de fato, o Duke, que é óbvio, né, que ele é o bandidão mesmo. E tem aquele cara, tem um personagem que é o Romero, um personagem chamado Romero. Pô, ele tem os dentes cerrados, cabelo estranho, que é o braço direito ali do Duke. Sabe o que eu tô falando? Sim. Pô, o cara é muito louco, aquele personagem também, né? Então, assim, tem os vilões... Nossa, é aquele que aparece bem no começo, né? Quando o Hulk vai tentar entrar com a polícia lá, ele fala, estamos com o presidente aqui, se tentar resgatar, a gente vai matar esse, né? Que tem um visual bem bizarro, né? Isso, cara. Nossa, visual muito louco. Esse cara é bem aterrorizante, né? O visual do cara. Ele eu acho, inclusive... Não, é bem aterrorizante. Eu acho que capricharam legal ali na maquiagem, na construção desse personagem. Embora
no final ele acabou sendo um personagem mais cômico, né? Do que talvez um vilão que te dá medo, né? Mas pode até ser uma pegada de terror que esse diretor tem, né? Porque a forma que fizeram esse personagem ficou realmente diferenciada. Mas tem esses dois vilões e o próprio governo. Vamos chamar de governo, né? Da forma que eles também fizeram a sacanagem com o Snake, né? Isso é verdade. Ó, eu tô falando do Rock que ele teve redenção, mas... Porra, o cara colocou uma bomba no pescoço do Snake e falou, ó, você tem 24 horas. É. E tinha um outro cara além do Rock, tinha um outro general acima dele, não tinha? Eu tô tentando lembrar agora quem é. Sim, na verdade, deu a entender que meio que era mesmo nível, né? Que era o Raimi, né? Que quem faz é o Tom Atkins, né? E eu não sei muito quem era acima do outro não, mas sempre aparece os dois juntos na mesma cena, né? Eu acho que é mais assim pra... Não deixar como se fosse o Hulk só mesmo, para dar a noção de ser o governo americano mesmo, né? Porque pra mim, assim, por mais que o Duke seja o vilão óbvio, né? Que é o cara que é ruim por ser ruim simplesmente, o governo americano é muito filho da puta com o Snake, assim, né? E não é assim, ó... beleza, faz isso que a gente dá a redenção. Não, você vai ter que fazer isso porque agora você tá com uma bomba no seu pescoço. Se você não voltar aqui em 24 horas com o presidente, a gente mata, cara. Então, tipo, é uma sentença de morte até, se você for ver, né? Se o cara simplesmente falasse, não vou, ele morria, né? Então no caso, o governo americano aqui no filme fez o papel do vilão corporativo, né? Literalmente. E ele vai lá e detona com o governo americano quando ele acaba destruindo a fita no final, né? O resgatar o presidente. Ele ligou o foda-se lá. Eu só quero fazer uma correção aqui, que eu acabei falando que a personagem chamada Meg era a garota. Lá no começo eu falei que era a garota que ela era sugada lá no alçapão, né? Mas na verdade é uma outra atriz, é uma atriz loira, né? Que logo quando o Snake vai ali pras ruas, ele encontra uma mulher loira que fica se insinuando pra ele toda, né? Que era a esposa dele na época, né? Caraca, sério? Era a esposa do Kurt Russell, antes dele se casar com a Goldie Hawn. Olha só. É verdade. Nossa, é verdade, tem toda a razão. Ela nem tem nome, né? Eu acho que, olha, mais uma vez, colocaram ela só pra participar, então, porque o personagem dela nem tem nome, né? A favor, né, cara? A favor, né? Pô, se você vai contratar o Kurt Russell, ó, dá um papelzinho aí de 2 falas pra minha mulher. Então, bom, pode. Fala pra ela colar aí na sexta-feira, então tá bom. Fechou. E agora explica, porque ela ficou se insinuando ali toda pra ele. Eu falei, gente do céu, mas do nada, tudo bem que ele é o Snake, né? O Plinsky, né? Todo mundo conhece. Inclusive, tem a piadinha que toda hora alguém fala pra ele. Achei que você estava morto, né? Todo mundo achava que ele estava morto. Com certeza. Mais alguma coisa antes de a gente colocar o Arnold nesse filme? I'm sure I can do better. Eu acho que tem um ponto que você citou aí, que é bem interessante sobre as curiosidades do filme, né? Uhum. Da época, na verdade. E se você for ver, tinham outros filmes que, assim, se aproximam, né? Desse tema, mas que eram até melhores em alguns outros sentidos. Por exemplo, Mad Max. Mad Max também é meio apocalíptico, né? É um pouquinho melhor a qualidade, você não acha? Então, eu gosto muito do segundo Mad Max. Já o primeiro, eu não acho que envelheceu tão bem, assim. Não no sentido de ter cancelamento, não, assim, mas não é um filme que eu gosto tanto de ver. Eu acho que o Mad Max 2 eu acho muito bom. E é um futuro, eu acho que no primeiro Mad Max é aquele futuro distópico que tá começando a ir pro cacete. Já no segundo Mad Max, que é uns anos depois, o mundo já foi pro cacete, que é mais ou menos o que... eu acho que seria o Mad Max 1, seria mais ou menos na época desse filme, né? No sentido de mostrar o declínio da civilização. Então, eu gosto mais do Mad Max 2 do que desse filme, mas são futuros bem diferentes, né, cara? Ah, sim, mas o Mad Max 1 envelheceu mal. Esse aqui até envelheceu muito melhor, né? Ah, sim. Acho que a atmosfera, a trilha sonora, e claro, porque eu acho muito por mérito da direção, né? Sim, João Carpinteiro ali no auge, né, cara? Esse filme já tem uns 40 e poucos anos já, né, gente? Olha... A gente é velho, né, cara? Esse filme é mais velho que a gente. Não, esse filme é mais velho que a gente. E aí, vamos colocar o Arnold nesse filme? Você acha que seria um filme melhor com o Arnold? I am sure I can do better. Eu, assim, acho que o Arnold seria um excelente Snake. Temos que dar o braço a torcer nesse sentido. A gente sempre fala aqui, explosões gigantescas. Ele não ia fugir, porque o Snake toda hora foge, né? O Arnold dá um jeito de enfrentar a galera lá. E com certeza ele ia encontrar uma metralhadora gigante e ia atirar em todo mundo. Give me the president now! Pois é, e
Ele é exatamente isso que ele ia falar, cara. Ele ia chegar com tanque, ele não ia assim, chegar de paraglider, né? Não, ele ia chegar com tanque, destruindo. Give me the president, do it, get to the chopper, now! Mas ele ia ser muito mais estratégico, cara. Ele ia se pintar, usar aquelas roupas de camuflagem, né? É que o Plinsky, o Snake, ele é muito confiante, cara. Você viu que ele foi de peito aberto. O Arnold, embora mais forte, ele ia ser muito mais estratégico, cara. Ele ia falar alguma coisa do tipo, hasta la vista, Duck, né? Então, é por aí, cara. Mas olha, eu não sei. Eu acho que o Plinsky é um cara silencioso, ele é mais a ideia dele é ser stealth, né? E o Kurt Russell, ele teve uma atuação ali meio canastrão, né? Sarcástica, não sei. Pra mim é o clássico do Kurt Russell. O Kurt Russell tem essa vibe de canastrão, né? Todo filme dele mais ou menos é nessa pegada, né? Sabe que a gente tava falando do outro ator que fez o filme de cowboy, né? Eu não sei, eu acho que o Kurt Russell acabou fazendo um cowboy futurista aqui. Se desse um chapéu pra ele com esse tapa-olho, cara, ia ser impressionante. Sim, cara, Kurt tá demais esse filme. Vamos pra premiações? Mas antes vamos falar das mortes. Pulou as mortes, esse filme tem morte. É verdade, cara. Temos mortes nesse filme, tem bastante morte, até 36 mortes nesse filme. O Snake, ele mata 12. A Stewardess, né, que é basicamente a menina que sequestra o avião e joga o avião no meio de Nova York e mata 9 naquele rolê. E a Meg, no final, ela quando vai salvar o presidente, quando o Snake tá no meio da luta de boxe, ela faz a galera sair vazada da luta atrás dela, ela mata 3 ali, né? Pois é. E tem o Duke também, né? Que matou a Meg no final. Eu achei que a Meg, ela devia ser muito apaixonada. A gente tem um personagem aí que a gente não falou muito, que é o Cérebro, né? Ele, não sei, é como se fosse o nerd da parada. É o cara que inventa as coisas, né? Tem também o taxista, que também, pô, o taxista morreu, né? Fiquei muito triste com a morte do taxista. Mas a morte da Meg foi muito estranha, né? Que, pô, ela ficou ali atirando no cara e foi atropelada. Poxa, não fez sentido nenhum pra mim. E foi uma morte pesada, né? Mas esse filme é muito bom. Eu acho que é uma pegada que envelheceu bem. Ele tem ali... Criou-se um personagem que teve a sequência, mas não tão boa, talvez. Eu acho que é um período de filme, sabe? É um período que aconteceu ali no comecinho do CGI, que a galera tava experimentando muito, né, cara? E talvez vários filmes que saíram nesse período não envelheceram tão bem no nosso olhar de hoje. Mas será que na época foi bom? Teve uma boa bilheteria, né? Eu acho que foi considerado já um filme. O John Carpenter, ele é aquele cara meio de nicho, né? Então ele nunca foi um cara assim que pegou grandes públicos, né? Mas é um cara que sempre foi muito reconhecido no gênero, principalmente no gênero de terror, né? Então, até a gente falando do prêmio George Lucas aí do melhor efeito visual, cara, eu acho que o cuidado que ele teve com esse filme, de maneira geral, eu acho que é digno de nota, né? A própria parte visual, cara, porque você acredita, na moral, que é um futuro distópico que tudo foi pro caralho ali, né? Quando você mostra aquela Nova York sempre apagada, sem uma luz, à noite, tudo destruído. Pô, direção de arte desse filme merecia Oscar até pra mim, cara. Olha aí, é isso aí mesmo. Então, vamos falar dos prêmios então já que você engatou aí. Bom, acho que George Lucas, de melhor efeito visual, tem algum que você queira colocar ali? Eu pra ser bem específico no meu voto, eu colocaria os mapas holográficos da ilha lá de Manhattan, tá? Porque eu acho que foi criativo, mostrava... a gente tem que pensar no olhar da época. Imagina a pessoa indo ao cinema, vendo, além das questões que foram pintadas, efeitos práticos, de repente, gráficos, né, holográficos sendo mostrados na tela. Do Snake pousando no avião, com o planador lá no World Trade Center, os mapas da ilha. Então, eu acho que isso realmente foi o que deu foi um efeito diferencial no filme. Com certeza. Eu queria destacar as pinturas ali. A parte visual do filme é toda muito bonita, né? As pinturas do James Cameron ali. O James Cameron é foda, né? A gente fala do James Cameron demais, falamos no episódio passado aqui. E eu acho que a parte visual desse filme tá muito de parabéns, cara. Eu acho que é até por isso que a gente fala do filme até hoje.
com esse carinho, né? Porque o filme, nós gostamos, é um filme de ação, mas temos que também falar dos problemas, né? O próprio roteiro, enredo do filme não é lá aquelas coisas, mas o filme se destacou-se no tempo. E o prêmio Steve James para o melhor coadjuvante vale aí praticamente todo mundo, menos o Kurt Russell. Quem que seria o seu melhor coadjuvante desse filme? Cara, eu vou te dizer que era um personagem que no começo me gerou estranheza, mas depois eu passei a gostar, que é o taxista, que é o Cab. Quando ele aparece logo na primeira cena... Ele parece só um velho noiado, né? Ele parece um velho noiado falando porque ele parece estar numa espécie de bar, alguma coisa lá da prisão. É o teatro, né, que ele acha, quando ele entra naquele teatro bizarro, lembra? Nossa, teatro bizarro, que é verdade, tem um teatro bizarro. E daí ele olha o Snake e fala, tá, sabe, troca uma ideia com ele, de repente aparece com um táxi, jogando coquetel molotov nos caras que estão perseguindo o Snake. E assim, é um personagem que embora tenha morrido no final, ficou legal, né? Ele tava ali, né? E, na minha opinião, ele, até pelo ator que eu acho que estava fazendo o filme, se destacou um pouquinho mais além dos demais ali. Embora tenha outros bons também, o próprio Hawkins, né? Que fez um papel sério ali e tal, né? Então, mas eu vou no taxista. Em homenagem aos taxistas que escutam aí o Rebobina enquanto trabalham. Cara, eu vou ter que concordar com você. O Cab é o Ernest Borgnine. Nossa, não sei como é que fala. Borgnine, sei lá. Para no Ernest, já tá bom. Ernest Borgnine, sei lá. Esse cara, ele tava também em 1 milhão de filmes, esse cara já fez. De ator, ele fez só 211 filmes aí. Eu acho que o cara é sempre o coadjuvante, mas é o coadjuvante que entrega ali, né? É o cara que tem poucos minutos e, você realmente sente a morte dele, né? Que ele é morto quando eles vão tentar passar de táxi ali. Vale lembrar, gente, que Nova York é uma ilha, então a ponte que liga é a ponte de Manhattan, que liga Nova York ao continente. Então, quando eles estão tentando passar por aquela ponte que tá cheio de mina, ele acaba caindo numa das explosões e morre ali. É uma morte que você sente quando acontece, né? É triste, né? Sim. Inclusive, quando acontece, o carro é partido ao meio. Puta, é verdade, tinha esquecido disso. O carro é partido ao meio, né? Assim. E então vai pra ele o prêmio Steve James de melhor coadjuvante. E qual é a sua morte vencedora do prêmio Xambin pra melhor morte do filme, Mr. Everton? Olha, eu fiquei em duas. Vale ressaltar que o Snake, ele até... Ele tem bastante ação ali em vários momentos do filme, né? Ele toma flechada, ele tinha que pegar alguma coisa pra achar o presidente. Não, ele vai resgatar o presidente. O presidente tinha como se fosse um GPSzinho na mão, né? Um relógio GPS, né? Olha só que tecnológico. Verdade, né? Numa época que não se falava nisso. E, bom, mas enfim, falando das mortes, tem a do próprio Ernest. Desculpa, Ernest é o nome do ator. Do Cab, do personagem. Que foi um pouco inesperada, que eles estavam fugindo. Eu realmente achei que eles iam conseguir fugir, porque eles estavam nessa ponte, onde tinham várias minas, e o Cérebro, ele tava ali com o mapa, né, falando pro Snake, pro motorista, que é o Cab, vira pra cá, vira pra lá. Só que eles estavam fugindo, né, porque eles tinham que chegar logo ao final da ponte pra resgatar o presidente e tirar o aparato que ia explodir o pescoço do Snake. Só que chega uma hora que eles passam por uma mina, explode o carro e ele morre. A outra morte é da própria personagem chamada Meg, que no final, o Cérebro, ele acaba pisando numa mina e ele é jogado pra cima, assim. Ele fica insistindo pra todo mundo, não, tem que ir pela direita, daí pum, ele explode. Pois é, morte idiota, né? O cara que tinha o mapa. E aí ela fica arrasada, cara, e ela fala pro Snake, não, vai, eu vou ficar aqui. Ela pega a arma. E o Duke, enquanto vindo de carro, ela fica atirando no Duke e ela não desvia. O cara simplesmente atropela ela. É uma morte meio estúpida mesmo. Cara, eu acho que eu vou acabar... Tô na dúvida aqui, vou deixar você... Eu vou dar... A minha morte favorita do filme é a do Brain, do Cérebro aí, porque... Porra, é burro pra caralho, né, mano? Ele tá com o mapa, né? Ele tá com o mapa! Porra, lê a porra do mapa! Você fez essa merda desse mapa quando você sair, você nunca consegue usar! E aí ele vai lá, fica assim, não, por aqui! Plum, o cara pisa na mina e morre, né? É isso aí.
uma morte idiota. Então, ganha as duas mortes do casal, e o casal ganhando aí o prêmio conjunto do Sean Bean. Então, a Meg e o Brain, melhor morte do filme. Foi em casal, então, muito bom. Quer dizer, desculpa, isso não é bom. Exato. Mas Entendo, só foram premiados. Isso aí. E o prêmio Cigano Igor pra pior atuação do filme, meu amigo. Qual foi o seu Cigano Igor desse filme? Olha, eu acho que tá fácil aqui, cara. Foi o presidente na minha cabeça aqui, viu? Não é porque ele é ruim, é porque o presidente, ele tava deslocado ali, eu não sei, cara. Ele é meio covarde, depois ele com a arma na mão ele fica corajoso. Não teve tantas falas também ali, mas como presidente de uma nação, ele tinha a obrigação de entregar mais ali personalidade no filme, cara. Até porque ele tava sendo resgatado pelo Snake, nem agradeceu, não sei. Meu voto vai pra ele, o presidente. Aliás... Donald Pleasence. Não, esse é o nome do ator, o nome do... Nunca fala, cara, só fala presidente, Nem tem nome, é presidente. Eu vou concordar contigo, cara. Eu acho que tá todo mundo bem nesse filme. Mas o Donald Pleasence, ele é muito bom ator. Eu gosto dele, principalmente aí na franquia Halloween, que ele tá, sei lá, nos 7 primeiros filmes, com exceção do terceiro. Só que ele, nesse filme, eu acho que ele não chegou, ele não se encontrou, sabe? Eu acho que ele fica meio perdido na atuação. Às vezes ele é muito banana, né? Muito medroso. Às vezes ele é meio puto, mas, sei lá, não tem não segue uma linha legal, cara. Pra mim, eu vou concordar contigo que ele é a pior. Eu gosto desse ator, mas nesse filme ele não tá muito bom, não. Olha aí. Cara, então concordamos. Ele ganha esse, aliás, é o melhor prêmio da noite. Parabéns. O prêmio mais conceituado, Cigano Igor, da pior atuação no filme. Indicação de filmes com a mesma pegada, meu amigo. Olha só, vou aqui falar. Você sempre rouba no jogo, você sempre indica 2 filmes. Ladrão! Aqui fica aqui a revolta. Mas hoje eu vou fazer igual você, vou indicar 2 filmes, né, pra casar ali a pegada do filme. É desse que nós estamos falando. Eu ia falar do Mad Max 1, mas você me lembrou bem, Mad Max 1 é difícil. Difícil. Espero que não. Eu não sei se tá na lista de virar rebobina aqui. A gente tem que dar uma olhada na nossa lista lá. Mas eu vou indicar então o Mad Max 2, A Caçada Continua, de 81. Veja que é um filme do mesmo ano desse aqui, né? O mesmo ano? O mesmo ano da Fuga de Nova York, mas é um filme que tem uma pegada muito melhor. Um filme de maior qualidade. O diretor também é bom, né? George Miller. E também, pra juntar a história com esse filme aqui, vou indicar Blade Runner, O Caçador de Androides, de 82 também. Olha que ano, hein? Cyberpunk na veia, né? E tem até uma curiosidade aqui, que eu tava vendo aqui, cara. Parece que tem algumas maquetes desse filme aqui que foi utilizada lá em Blade Runner, hein? É isso aí. Caramba! Legal. Cara, teve maquetes aí, viu? Eu tava dando uma pesquisada aqui quando eu fui pensar qual filme que seria, já fiz uma associação aqui. E é isso, cara. Esses 2 filmes, Mad Max 2, A Caçada Continua, e Blade Runner, O Caçador de Androides, de 82, que, cara, a trilha sonora de Blade Runner, eu adoro, cara. De vez em quando eu coloco aqui só pra ser a trilha sonora de quando eu tô lavando louça. Ouvintes, não julguem, é isso. A gente fica ouvindo coisa de filme até quando não precisa, né? Mas esses 2 filmes aí como sugestão. Bom, já que você indicou 2 filmes, eu fui criticado, então eu vou indicar um só, tá? Eu não acredito! Achei que você ia falar 2, mas agora eu tô curioso. Que filme que é esse? Agora eu vou falar 3. Não, brincadeira, eu vou fazer 2 só. Vou falar um só. Cara, eu quero indicar um filme que não é muito lembrado normalmente do Tarantino, que é A Prova de Morte, ali de 2007. É um filme curtinho que foi lançado naquele projeto Grindhouse, que era 2 filmes, um do Robert Rodrigues e um do Quentin Tarantino. Esse é o do Quentin Tarantino, A Prova de Morte. É um filminho de 1h30, mas é um filme muito bom, que tem o próprio Kurt Russell aí como personagem principal, como sendo um assassino que usa o seu carro como arma para matar as pessoas. Então, A Prova de Morte, 2007, filminho delicinha para você assistir aí no streaming. Olha aí, cara, é tipo a La Christine, o carro assassino, ou é outra pegada? Não, porque Christine é o próprio carro, né, que fica possuído pelo capeta. Já esse daqui é o Kurt Russell sendo um assassino, que ele é um ex-dublê, e ele tem esse carro que é preparado para fazer cenas de ação, e o carro é A Prova de Morte. Então, por isso o nome do filme, A Prova de Morte. O filme é muito bom, cara. Não sei se você nunca assistiu esse? Esse eu nunca vi, não. Vou ter que assistir agora. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito obrigado. Valeu a dica. Fechou, meu amigo? Notinhas pra esse filme?
Eu vou dar uma nota. Minha nota vai ser muito parecida com a nota do próprio MDB aí. Eu vou dar nota 7 pra esse filme. Até por conta de ter visto ali que o Mad Max saiu no mesmo ano, talvez o Mad Max 2, né? É claro que Mad Max 2 deve ter tido muito mais dinheiro, né? Do que, ainda mais por conta do primeiro, mas eu acho que uma nota 7 é uma nota justa, já que o filme é lembrado até hoje, tem seus defeitos, envelheceu, mas envelheceu melhor que muitos outros filmes, mas acho que nota 7, é isso aí. Eu vou dar nota 8 simplesmente pelo fator nostálgico, porque eu adoro esse filme, é um filme que eu conheci já depois de adulto, porque eu na adolescência conheci o Fuga de Los Angeles, mas que eu já gostava, hoje em dia gosto mais desse filme do que do Fuga de Los Angeles, mas é um filme que é muito redondinho, tem John Carpenter inspirado, trilha sonora do próprio John Carpenter também muito boa, então fecha com 8 e média 7,5 para esse podcast. E que filme falaremos na próxima semana, meu amigo? Olha, vamos falar de um dos maiores clássicos da década de 90, Jurassic Park, de 1993. Esse filme é maravilhoso. Só de falar já começa a tocar a musiquinha na minha cabeça, cara. Não tenha dúvida, da minha também. Cara, esse filme, assim, a gente tá um pouco triste. Esse filme veio já estava na da nossa lista, mas perdemos recentemente aí o ator, né, o Sam Neill, e eu acho que nada justo do que a nossa singela e humilde homenagem falando desse filme, que é maravilhoso. Maravilhoso. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado e até a próxima semana. Valeu, ouvintes! Falou, abraço!